Olá, meus queridos e minhas queridas ouvintes. É um prazer estar na sua companhia. Eu sou a Laísa César, a sua apresentadora. E olha, é um prazer, não importa se você está vendo de manhã, de tarde ou de noite. Eu agradeço muito essa companhia. Eu sou a Laísa César e esse é o especial pra quem? No primeiro episódio, a gente falou sobre capacitismo e inclusão, por que estamos aqui, qual é o intuito com esse podcast. E com isso, hoje a gente vai falar e as expectativas das pessoas com deficiência. E para isso, estamos aqui com uma pessoa muito especial que vai falar sobre isso. Oi, Jonas, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui. Como você tá? Oi, 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 Laís. Em nome de você, eu quero saudar todo mundo que está assistindo, né, podcast. Acho muito bacana a iniciativa. Quero me apresentar um pouquinho, fazer a minha audiodescrição. Eu geralmente me esqueço de fazer a audiodescrição, mas vou fazer. Eu me chamo Jonas, sou psicólogo clínico. Eu, fazendo a minha audiodescrição, né, eu sou um homem cisgênero, gay, branco, né, de uma altura de mais ou menos 1,75 m. Eu estou sentado neste momento. Eu tenho pele clara, a barba grisalha, né, na raiz do pelo é preto e nas pontas é branco. O cabelo também grisalho, então também, né, na raiz preto, nas pontas branco, dá um aspecto mais acinzentado, mais prateado o cabelo. Tenho um cabelo curto, né? Estou usando um fone headset preto, um óculos de armação preta redonda. Estou usando uma camiseta preta com uma estampa cinza, né? Uma estampa com vários arabescos, mais do tipo indiano. Tem um cordão de metal de um morcego. Também estou usando uma bermuda, né, cor nude, e atrás de mim, né, tá aparecendo só na tela a minha camiseta, né? Estou usando uma bermuda e um calçado também. Atrás de mim tem uma parede branca com vários cartazes e adesivos, né, sobre campanhas da psicologia, do movimento estudantil. Tem um cartaz, né, falando do piso salarial da psicologia, um outro que está cortado aqui que fala sobre as 30 horas, né, campanha dos psicólogos pela regulamentação das 30 horas. É um outro da Uni falando vacinas salvam vidas e alguns adesivos, né, de voto LGBT, voto com orgulho, adesivo da Associação Brasileira de Psicoterapia, que eu sou filiado. E do outro lado, né, do lado esquerdo, tem uma estante cor marrom, um tom de café, está cortada também, só está aparecendo a parte lateral da estante. Muito bem. Esse tempo importante é se preocuparmos com a autodescrição. Eu sou uma mulher, 1,74 m, né? Com cabelo preso, castanho, meus olhos são verdes, sou maquiada, tô vestindo um vestido vermelho com golas pretas e o meu headset é preto e estou sem óculos normalmente. Com preta autodescrição, vamos contextualizar o tempo. Numa sociedade cada vez mais acelerada, os problemas da saúde mental estão agravando
a nossa saúde, porque os rótulos e a pressão social estão cada vez maiores, como, por exemplo, esta questão de que está querendo fazer cada vez mais trabalhar, trabalhar. Isso agrava a nossa saúde mental. E além dos rótulos, como por exemplo, do capacitismo das pessoas com deficiência. É esse o tema de hoje, pessoal. Vamos lá para a entrevista com o Jonas. Jonas, eu gostaria de saber o seguinte: como o capacitismo outras pessoas com deficiência afeta a nossa saúde mental, né? Porque as expectativas da sociedade, infelizmente, cobram da gente ser cada vez melhor e trabalhar cada vez mais. Eu gostaria de saber como isso afeta a nossa saúde mental. Legal, uma boa pergunta, assim, né? Eu sou de uma abordagem chamada psicologia sociocultural, em que a gente entende que o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento, aqui a gente vai chamar de sujeito, não necessariamente de paciente ou de cliente, mas de sujeito, porque é principalmente uma pessoa e paciente está muito mais relacionado, né, a um status dessa pessoa que chega na clínica. A pessoa vai se desenvolvendo a partir de uma relação de internalização e mediação com a sociedade em que ela vive. Então, os marcadores sociais, eles são sempre muito importantes para constituir quem é de fato essa pessoa. E aí a gente vai ter vários marcadores, né, vários contextos sociais. Então, a gente vai observar que o desenvolvimento da pessoa está diretamente relacionado com as suas questões enquanto um sujeito na sociedade. É por isso que o nosso psiquismo ele vai desenvolver a partir de uma relação cultural diretamente ligada com a vida e com o cotidiano da pessoa, inclusive com a própria história, né? A história do mundo, da sociedade em que essa pessoa vive. Então, não tem como falar, por exemplo, de saúde mental sem a gente entender o tempo em que esse sujeito vive, os valores sociais que são disseminados, as relações, né, em que essa pessoa está e como essa sociedade em que a pessoa vive vai impactando na vida diretamente desse sujeito. Então, a gente está falando, né, de saúde mental num contexto de um capitalismo 4.0, né, de uma revolução digital, num contexto de ascensão de forças de extrema-direita na centralidade do capitalismo, sobretudo numa tentativa, né, da burguesia tentar se estabelecer enquanto força hegemônica, né, num mundo de disputa de poder, visto que a gente aí tem a ascensão da China e de outras potências emergentes do sul global, e numa reconstrução da democracia no Brasil, né, depois aí de um intenso processo de golpe parlamentar, né, que é orquestrado e executado em 2016 e que vai se aprofundar com a eleição, né, do antigo governo, que é uma eleição de muitos ataques à democracia, aos direitos trabalhistas, aos direitos dos estudantes e tudo mais. Então, falar de saúde mental é necessariamente falar deste contexto, deste momento em que essas pessoas se inserem. E quando a gente está falando aqui de capacitismo, assim como de racismo, de machismo, de LGBTfobia, de intolerância religiosa, de xenofobia, a gente está falando necessariamente de estruturas de opressão, né? Inclusive, vindo, né, de Florianópolis para cá na segunda-feira de madrugada, estava conversando sobre isso com com um motorista que eu contratei, né, para vir fazer essa viagem. E aí a gente estava conversando sobre várias questões da saúde dele, né, questões de saúde mental dele e tal. Ele tirou o tempo para desabafar comigo. E aí, em dado momento, né, ele estava trazendo algumas questões da vivência dele, e eu
discutir com ele sobre o que é racismo velado. Ele não sabia desse conceito, ele nunca tinha ouvido falar em racismo velado. E eu expliquei para ele sobre o que é racismo velado e como o racismo velado funciona, né? E para ele foi muito importante ter esse conceito, porque ele começou a entender que essas situações em que ele passava, na verdade, são frutos de um processo muito maior do que o que ele imaginava. Então, capacitismo é uma estrutura de opressão que vai estar relacionado à maneira como a sociedade enxerga as pessoas com deficiência, no sentido de que sujeito com deficiência é necessariamente um sujeito visto pela sociedade capitalista como um sujeito incapaz. Por isso, capacitismo, né, no sentido de dessa percepção da capacidade do sujeito, né, onde pessoas com deficiência são vistas como menos capazes. E o nível de capacidade é o que enquadra, né, aquele sujeito como um sujeito com deficiência ou sem deficiência. Então, nessa perspectiva, a gente vai observar o capacitismo como uma estrutura de opressão que priva as pessoas com deficiência de acessarem direitos básicos da vida, né, da vida em sociedade. Um desses direitos, por exemplo, é o casamento. Até 2015, pessoas com deficiência não necessariamente poderiam se casar, porque elas não eram vistas como sujeitos de direitos, mas como sujeitos tutelados pela família, né? Então, era sempre um sujeito que dependia da aprovação da família. Ou então, né, no caso da aprovação do Estado. Essa percepção de como a pessoa com deficiência é enquadrada na realidade capitalista, ela vai, né, se organizando de tal modo em que essa pessoa com deficiência vai tendo dificuldades que para as pessoas que têm deficiência isso é visto como algo tranquilo, isso é visto como algo até natural. Então, é uma maneira de como a gente vai observando a sociedade, e a maneira como a sociedade se encontra, e isso vai impactar diretamente na vida das pessoas. Não à toa, pessoas com deficiência vão relatar várias questões, né, vários marcadores de saúde mental, como ansiedade, depressão, até mesmo questões de autoestima, de autoimagem, muito por conta da maneira como essas pessoas vão internalizando e vão se percebendo dentro da própria sociedade. Então, é um processo de desenvolvimento de sujeito que está intrinsecamente marcado por uma questão de como a sociedade enxerga todo um grupo social. E essa pessoa faz parte desse grupo, né? No caso das pessoas com deficiência. Nossa, que excelente resposta! Excelente resposta! E eu acho que para fazer assim importante falar aqui que ontem o Donald Trump, eu vou falar assim porque o discurso dele de posse foi terrível, foi assustador, tá? Porque ele falou que vai acabar com o programa de inclusão de acessibilidade. Eu, assim, é até preocupante esse discurso da vitória do Donald Trump e até da extrema-direita. É muito importante a gente tomar cuidado com esses discursos. E a próxima pergunta, Jonas, é que a sociedade nos enxerga como eternas crianças incapazes, incapazes, como se a gente fosse eternamente dependentes de alguma ajuda, né? Como esse, e infelizmente, até algumas famílias de pessoas com deficiência criam o filho e a filha, a neta, como está se nesse pode quebrar com a falta de
tendência que algumas pessoas por deficiência têm na família afeta a nossa saúde mental. Eu acho que a gente precisa entender assim, né? O conceito de pré-responder a pergunta, é importante a gente pontuar que o conceito de acessibilidade, né? E como esse conceito ele vai sendo transformado ao longo do tempo, né? A ideia de inclusão e acessibilidade, ela vem muito numa perspectiva, por muito tempo, né, numa perspectiva de caridade. Ou seja, né, um ato de amor, um ato de caridade para com, né, estes menos favorecidos, né? E aqui menos favorecidos coloco com aspas, no sentido de que éramos lidos dessa maneira, né? E essa perspectiva, né, da acessibilidade e da inclusão numa compreensão da caridade, ela vai entender que a caridade está relacionada a um desenvolvimento espiritual, né, do sujeito, né? Ou seja, o sujeito pratica a caridade para se desenvolver espiritualmente, para se desenvolver como uma pessoa melhor e tudo mais. E, né, pratica a caridade contra essas pessoas que não têm capacidade, que não têm, né, possibilidade de serem pessoas de direito, pessoas que conseguem acessar a vida com plenitude. A gente tem questionado, né, esse modelo, né, partindo de um pressuposto de acessibilidade enquanto direito e não enquanto caridade, que a partir disso a gente consegue entender a pessoa com deficiência na sua integralidade. Entendendo que é um sujeito que tem as suas próprias questões, o seu desenvolvimento e tudo mais. A partir dessa compreensão, há ainda muitas famílias que estão nesse embate, de conceito mesmo, né, de não entenderem essa acessibilidade enquanto um direito da pessoa e entenderem a acessibilidade enquanto uma caridade. Então, vão olhar muito no sentido do cuidado. É notório que a pessoa com deficiência ela precisa de questões de acessibilidade, ela precisa de alguns mecanismos de adaptação de determinados ambientes, de determinadas metodologias de comunicação e tudo mais, para conseguirem acessarem a vida em sociedade, né? Então, a gente não pode colocar no mesmo nível de instrumentos, por exemplo, né, uma pessoa que é visual e uma pessoa com deficiência visual, né, uma pessoa cega. Vai se precisar de instrumentos de acessibilidade para que essa pessoa cega consiga acessar a escola, consiga acessar o trabalho, né, consiga acessar os direitos básicos da vida em sociedade. É preciso discutir, né, padrões de beleza e tudo mais para que a gente consiga também perceber que pessoas com deficiência, em geral, são pessoas, né, dotadas de sexualidade, né? São pessoas que possuem uma sexualidade, essa sexualidade não necessariamente é heterossexual, né? Existem muitas orientações sexuais nas pessoas com deficiência, muitos comportamentos sexuais das pessoas com deficiência, assim como das pessoas sem deficiência. E quando a gente vai percebendo essa percepção, né, da acessibilidade como um direito, a gente vai naturalizando a existência da pessoa com deficiência. E aí, a partir disso, a gente naturaliza a necessidade de acessibilidade e de inclusão. E não isso como um favor ou como um mérito pessoal ou como uma ação de caridade para o desenvolvimento espiritual da pessoa, mas como uma ferramenta que permite com que pessoas com deficiência acessem os mesmos lugares que pessoas sem deficiência, né? E que a gente vai precisar de algumas adaptações, de algumas adaptações e de algumas percepções diferentes para que pessoas com deficiência consigam acessar os mesmos espaços. E isso não é um ato de amor, um ato de heroísmo, né? Até porque essa compreensão do ato de amor e do ato de heroísmo muitas vezes está ali para servir determinados egos do que necessariamente promover inclusão. E quando a gente, né, constrói a perspectiva do direito, né, a gente começa a perceber que o sujeito com direito é necessariamente um sujeito que vai acessar determinados espaços e isso não é um favor que é feito para essa pessoa. Isso é um direito em que ela tem, né? E que a instituição, a sociedade, a família vai se organizar para que esse sujeito tenha esses determinados direitos e que ele seja voz ativa no processo de garantia de direitos, né? Ou seja, ele não é aquele que acessa de uma maneira passiva, perdão. Ele acessa de maneira ativa, no sentido de também opinar, de também ter a sua voz ouvida, de ter
né, a sua maneira de existir respeitada. Então, quando a gente vai perceber acessibilidade, a gente vai perceber muito nesse sentido, assim, né? E é a partir disso que a gente consegue promover inclusão de fato, que a gente consegue promover igualdade de oportunidade para que as pessoas consigam acessar, né, todos os espaços. Sim, é, tem muita importância também analisar cada caso. É muito importante excelente resposta. A próxima pergunta é: existe alguma ligação entre a aceitação social que as pessoas com deficiência têm com a ansiedade e depressão? Existe sim, existem várias pesquisas no âmbito da psicologia social que vão falar, né, que sujeitos que são mais inclusos num determinado grupo social, numa determinada sociedade, que conseguem trocar, né, trocar vivências com seus pares, que conseguem construir uma rede de apoio mais robusta, vão ter mais prevenção, né, em transtornos de ansiedade e transtornos depressivos. É, o processo da conceito em psicologia social que a gente chama de humilhação social, né? Que nada mais é do que o processo de exclusão de um sujeito, né, a partir dos marcadores sociais em que ele vivencia. Então, esse sujeito, né, que vivencia processos de humilhação social, é um sujeito que vai acessar diversas questões de saúde mental, né? Isso incluindo transtornos de ansiedade, de humor, transtornos de personalidade, né, distúrbios de sono, distúrbios alimentares. Então, a gente vai ter várias questões envolvendo este sujeito. Quando a gente está falando de um sujeito, né, com uma vivência que perpassa por uma situação de capacitismo, ou por situações de capacitismo, melhor dizendo, a gente vai ter necessariamente um sujeito que é excluído socialmente, né? Um sujeito que é humilhado socialmente, que vive nesta condição de humilhação social, que vive no que a gente da psicologia chama de sofrimento ético-político, no sentido de que é um sofrimento que esse sujeito vivencia, que esse sujeito acessa, e é um sofrimento ético porque parte dos valores da sociedade, de como a sociedade vai organizando esses valores, e ele também é político porque ele está falando sobre manutenções de poder, sobre relações de privilégio e vulnerabilidade. Então, esses valores vão ditar relações de poder numa determinada sociedade, num determinado grupo. E essas relações de poder, né, é, que se relacionam com estes valores, vão causar sofrimento em determinadas populações e, portanto, em determinados sujeitos. Este sujeito que vive nessa relação de sofrimento ético-político, né, automaticamente vive nessa relação de humilhação social, né? Porque ele perpassa por situações de ser humilhado, de ser excluído na sociedade, vai enfrentar mecanismos psíquicos, né? Vai organizar mecanismos psíquicos para se regular enquanto sujeito. Então, vai ter uma percepção muito mais pessimista da realidade e da sociedade em que ele vive, vai acabar vivenciando processos de ansiedade, né, sobretudo por conta das diversas questões em que ele vivencia, e isso vai impactar diretamente na sua organização enquanto indivíduo, né? É um processo que vai se enfrentar. Né? E por isso que a psicoterapia muitas vezes vai ser muito necessária para esse sujeito, e não uma psicoterapia qualquer, mas uma psicoterapia que seja anticapacitista. É uma psicoterapia que olhe para esse sujeito, mas que tenha um posicionamento de superar aquilo, né, o sofrimento desse sujeito e de possibilitar que esse sujeito construa essas ferramentas de superação, né, construindo a sua própria rede de afeto, construindo a sua própria rede né, de relações e tudo mais. E é por isso que a gente vai observar este sujeito a partir de uma relação, né, de desenvolvimento, né, de um desenvolvimento que perpassa num desenvolvimento psicoterapêutico anticapacitista. Sim, eu acho que procurando alguém que acolha,
seu, seu problema, todos os problemas que precisar de ajuda, tem que falar com alguém que acolha, viu? Não deixe sofrer sozinho, que é a pior coisa que existe, viu? Sofrer sozinho. Se você tiver condições, cara, de procurar algum psicólogo, procure, tá? É isso. Pessoal, dessa entrevista incrível com os Jonas, a gente pode tirar proveito muitas coisas para se pensar, como por exemplo, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o lugar mais ansioso do mundo. Quer dizer, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um lugar onde mais tem ansiedade do mundo. E depressão também é um lugar onde tem a maior taxa de depressão. E estamos na sociedade capitalista e visivelmente mais acelerada, é muito perigoso porque parece que virou crime descansar. Parece que virou crime tirar um tempo pra si mesmo, porque o que mais se ouve hoje em dia dos coaches é a famigerada frase. Ah, mas todo mundo tem a mesma 24 horas. Eu tô pra te dizer que não, que ninguém tem as mesmas 24 horas. Porque, Branca, você que tá no conforto da sua casa, tal, acha que tem as mesmas 24 horas que da mesma pessoa que tem que pegar ônibus? Não, não tem, porque a pessoa que pega ônibus, a pessoa que pega ônibus tem que acordar 5, 4 e meia da manhã para ir pro trabalho, viu? Ninguém tem as mesmas 24 horas. E outra coisa, eu te garanto que se você morrer e morreu, a sua família ia sentir falta de você. Mas se você morrer agora, o seu chefe ia te substituir assim, ó, rapidinho. Então, por favor, não se cobre tanto. Isso é autocrítica pra mim também. Mas não se cobre tanto. Mas não se cobre tanto. Se você precisar descansar, também não tem problema. E se você precisar de ajuda, tá com alguma coisa que te incomoda, tá com alguma coisa que dói o seu peito, não deixe de procurar ajuda. Terapia é libertadora. Acreditem em mim. Terapia vai te ajudar muito. Não sofra sozinho. Não é que o mundo virou as costas, é que você ainda não procurou, não achou a pessoa certa para te ajudar. Vai por mim. E também podemos tirar
aproveito a questão de todo mundo buscar a perfeição, buscar aceitação. Vai comigo que isso não vale a pena. Não sinto nenhuma vai se encaixar numa caixa que não te cabe. Não de nenhuma para ser convidado numa mesa que não vale a pena. Não vale a pena. Porque se fizer isso, você vai ficar infeliz. Vai comer. Porque ficar numa mesa onde não foi convidado não vale a pena. Já dizia Frida Kahlo, se o amor não é servido, sai da mesa. Não deixe de ser você. O capacitismo dói muito. É verdade que dói em vários âmbitos, social, amoroso, em vários âmbitos. Mas não abandone a sua luta, tá bom? É isso que eu tenho para falar. Eu agradeço a todos os ouvintes que estão ouvindo e vendo esse podcast. Muito obrigada. É para mim, mas é para vocês também que eu estou fazendo esse podcast. E muito obrigada por sua companhia. Se você está no Spotify, curte, compartilhe esse podcast, segue. Agora dá para comentar no Spotify. Comenta o que você achou desse podcast. Maravilhoso essa entrevista. Jonas, muito obrigada pela entrevista. Tá aqui as redes sociais dele para quem quiser seguir. E me segue aqui também. Instagram, TikTok, eu tô em todos. Se você tá no YouTube, muito obrigado. Vou te pedir, curte esse vídeo, comenta, compartilha esse vídeo e olha, foi um prazer. Esse segundo episódio foi incrível. Jonas, muito obrigada de verdade. Um beijo. Tchau, tchau.